A doença de Parkinson é uma doença crônica, neurodegenerativa e com característica progressiva. Ela é causada pela morte de neurônios dopaminérgicos numa certa região do teu cérebro. E sobre essa questão, eu queria conversar com você com um pouquinho mais de detalhe para que você entenda algumas coisas sobre o surgimento da doença de Parkinson. Bem, dentro do teu cérebro você tem umas estruturas denominadas de gânglios da base ou núcleos da base. Dentre as várias funções dos núcleos da base, você tem o controle do movimento humano. Uma dessas estruturas é denominada de substância negra. E apesar do nome substância negra, não se trata de uma substância, mas de uma estrutura. É uma estrutura cerebral chamada de substância negra. Pois bem, a substância negra ela é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos, ou seja, neurônios que sintetizam e secretam a dopamina no cérebro. E aí a dopamina faz a sua função normal no cérebro, funções relacionadas ao humor, à motivação para buscar algo, né? Então a dopamina atua inclusive no comportamento para buscar algo e também nos movimentos humanos, né? E aí o que é que acontece no Parkinson? Você tem a morte desses neurônios dopaminérgicos. Como esses neurônios dopaminérgicos começam a morrer, você tem uma diminuição significativa tanto na síntese quanto na secreção de dopamina. E aí você começa a ter os sintomas relacionados ao Parkinson. E falando em sintomas, você tem basicamente dois tipos de sintomas. Os sintomas motores, ou seja, os sintomas relacionados ao movimento, e os sintomas não motores, ou seja, os sintomas não relacionados ao movimento. Dentre os sintomas motores, você tem os conhecidos tremores, mas o Parkinson ele não é formado apenas pelos tremores. Você tem ali a rigidez muscular, a instabilidade postural, inclusive a instabilidade postural aumenta as chances dos portadores de Parkinson caírem, e a bradicinesia, que são os movimentos lentos. Esses basicamente são os movimentos, são os sintomas motores. Dentre os sintomas não motores, você tem a ansiedade, a fadiga, uma fadiga crônica, né? Os pacientes se sentem um pouco cansados, e a depressão. Sim, portadores da doença de Parkinson podem desenvolver depressão. Eu não sei se você sabe dessa informação, mas aproximadamente 50% dos portadores da doença de Parkinson podem desenvolver depressão. Mas não leve essa informação que eu acabei de te dar para o lado negativo, porque também aproximadamente 50% dos pacientes não desenvolvem depressão. E aí o que é que acontece? A depressão na doença de Parkinson geralmente ela é tratada com uma classe de medicamentos que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Mas aí nós temos três problemas em relação a essa classe de medicamento no tratamento da depressão na doença de Parkinson. O primeiro são os efeitos colaterais, e efeitos colaterais bem desejados, né? Tipo náuseas, dores de cabeça. O segundo ponto é a falta de evidências científicas fortes e robustas sobre a efetividade dessa classe de medicamento no tratamento da depressão na doença de Parkinson. E o terceiro ponto é que existem estudos comparando essa classe de medicamentos com placebo no tratamento da depressão na doença de Parkinson e não há diferença. Então nós temos alguns problemas quando nós falamos dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina para o tratamento da depressão no Parkinson. Então, achar formas alternativas de tratar a depressão na doença de Parkinson é muito legal. E uma dessas formas alternativas é a atividade física. Sim, a atividade física ela pode e deve ser usada como forma de tratamento na depressão na doença de Parkinson. E nós temos dados estatisticamente significativos e clinicamente relevantes mostrando a efetividade da atividade física, a atividade física de forma geral, no tratamento da depressão, que é uma doença de ordem neuropsiquiátrica, na doença de Parkinson, que é uma doença de ordem neurológica. Para ilustrar esse vídeo aqui, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses no ano 2022. Eu estou ficando um pouquinho rouco, mas é porque eu estou com um problema na garganta, tá? Esse estudo foi um estudo de revisão sistemática e meta-análise, onde eles pegaram 14 estudos que investigavam a efetividade da atividade física como forma de tratar a depressão na doença de Parkinson. Eles fizeram várias análises e encontraram basicamente 6 resultados muito importantes inclusive sob o ponto de vista da saúde pública. E o primeiro resultado, eu poderia fechar o vídeo aqui, é que sim, a atividade física pode ser usada como forma de tratamento para a depressão na doença de Parkinson. E os dados são estatisticamente significativos e clinicamente relevantes. Não importa qual tipo de atividade física, pode ser exercício aeróbio e pode ser musculação, pode ser outras formas de exercício de força.
A atividade física é uma potente arma para tratar a depressão no Parkinson. O segundo achado é que parece que a atividade física é mais eficiente em pacientes que têm a doença por mais de 5 anos. O terceiro achado é que as modalidades mais pesquisadas são o aeróbio e a musculação. E a efetividade dos dois tem sido demonstrada, especialmente a musculação. Eu não estou dizendo que a musculação é melhor. Quando a gente fala em tratar a depressão na doença de Parkinson, o aeróbio é muito bom, a musculação também, mas a musculação parece que tem um pouquinho mais de vantagem sobre o exercício aeróbio. Mas se você não gosta de musculação, não tem problema, você pode fazer aeróbio, que você também vai ajudar no tratamento da depressão no Parkinson. O quarto achado é: você não precisa necessariamente esperar muito tempo para haver redução da depressão. Com apenas 3 meses de atividade física, você já vê uma redução significativa da depressão. Agora, claro, quando essa atividade dura por mais tempo, tipo 4 meses, 5 meses, 6 meses, melhor ainda, maior a redução da depressão. O quinto achado é que você não precisa necessariamente treinar todos os dias. Com apenas 3 vezes por semana de treinamento, você já observa resultados significativos e clinicamente relevantes. Agora, claro, se você treinar mais vezes por semana, melhor ainda. E o sexto achado: 30 a 60 minutos é o suficiente, mas se você puder fazer mais um pouquinho de atividade física, melhor. Então observe, a atividade física é extremamente importante no tratamento da depressão na doença de Parkinson. E aí eu queria comentar um outro ponto importante: por que portadores de Parkinson chegam a desenvolver a depressão? Você pode pensar o seguinte: é porque o indivíduo começa a desenvolver alguns sintomas, alguns sintomas motores, principalmente os tremores, e aí ele fica com vergonha, ele tende a se isolar. Isso é um fator que realmente desenvolve a depressão, são fatores psicossociais, mas existem alterações morfológicas, ou seja, alterações no formato do cérebro e alterações fisiológicas no cérebro que induzem o desenvolvimento da depressão. Dentre essas alterações, você tem uma redução ali do hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro responsável pela memória. Você tem a morte de neurônios hipocampais, ou seja, a morte de neurônios do hipocampo. O hipocampo é uma região muito relacionada à memória, mas parece que tem outras funções também, não associadas apenas à memória. Parece que tem, inclusive, funções relacionadas ao humor. Você tem ali a modificação da secreção de alguns neurotransmissores, como, claro, a dopamina e a noradrenalina, e isso aumenta as chances de você ter problemas com o humor, como por exemplo a depressão. Você tem o desenvolvimento de uma inflamação cerebral, e quando eu falo em inflamação cerebral, me refiro ao aumento de citocinas inflamatórias do cérebro, e isso desenvolve depressão também. Além dessa inflamação, você tem uma redução no BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é muito importante no desenvolvimento da depressão. Então, se você tem redução do BDNF, isso aumenta a sua chance de desenvolver depressão. E você tem outras questões relacionadas ao funcionamento cerebral, relacionadas à morfologia do cérebro, que induzem o desenvolvimento da depressão, inclusive as questões psicossociais, O indivíduo começa a desenvolver alguns sintomas, e aí ele tende a ficar com vergonha porque está se tremendo, ele tende a se isolar. Então é uma série de fatores, tanto morfológicos, fisiológicos e psicossociais, que induzem a depressão na doença de Parkinson. Mas não se preocupe, porque se você chegar a desenvolver depressão, você pode fazer atividade física, e essa atividade física pode te ajudar a ter uma diminuição desses sintomas depressivos. E evidências científicas é o que não falta. Para encerrar aqui, a atividade física pode te ajudar a tratar a depressão no Parkinson. Eu espero ter contribuído. Desculpa a minha voz rouca, mas é o que deu para hoje. Um abraço a todos e até mais.